Olá, seja bem-vindo mais uma vez, e nessa live nós iremos tratar acerca do juízo final. Para isto, vou estar lendo o Apocalipse capítulo de número 20, que é a base do nosso tema, versículo de número 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O juízo final acontecerá e será um julgamento dos pecadores. Será o grande acerto de contas de Deus com os pecadores não arrependidos. O texto diz logo no versículo de número 11, olha que interessante, diz que é um grande trono e branco. A palavra grande significa poder e glória, e branco indica santidade e justiça, ou seja, é um trono de poder e glória recheado de justiça, pois Deus é um santo juiz e nele não há injustiça alguma. Portanto, não haverá suborno, não haverá nada que comprometa a santidade de Deus. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. E quem será o juiz? O juiz será Jesus Cristo. João capítulo de número 5, versículo de número 22. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo de número 22. Assim está escrito: porque também o Pai a ninguém julga. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, diz também que Jesus será o juiz no dia do trono branco, juízo final. E uma curiosidade, Jesus será juiz em todos os julgamentos escatológicos. Por exemplo, Tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, diz que todos os crentes haverão de passar pelo julgamento, tribunal de Cristo, não para perda e salvação, mas para perda ou ganho de galardão. O segundo julgamento será de Israel após a grande tribulação. Jesus também será o juiz depois da grande tribulação, julgando Israel. Terceiro julgamento das nações. Após a batalha do Armagedon, Jesus julgará as nações presentes daquela era. Também o quarto, Jesus será o juiz do diabo e das suas hostes. Ele julgará o diabo e suas hostes e mandará para o lago de fogo após o julgamento do trono branco. E o quinto, Jesus será o juiz do trono branco. Então Jesus será juiz de todos esses julgamentos escatológicos. Pois bem,
A expressão grandes e pequenos mortos denota quem foi a pessoa aqui na terra, como foi ela, como ela viveu, qual foi a importância dela aqui na terra. E aí nós poderemos, se porventura, eu não acredito muito que Adolf Hitler se converteu, porventura ele estiver no juízo final, ele será enquadrado diante dos como grandes, ou seja, ele foi um camarada que teve muita influência aqui na terra, então ele vai ter que prestar conta de tudo o que ele cometeu. Os pequenos não teve muita influência, mas também não deixou o seu pecado de lado, não quis abraçar Jesus, não quis a salvação, será julgado também segundo os seus delitos. Os falsos mestres, os falsos profetas, homens que pregavam a palavra de Deus também e não se converteram, apostataram-se da fé, estarão também enquadrados diante do trono branco. O santo juiz Jesus Cristo será o juiz desse trono branco e julgará estes homens. A Bíblia diz em Apocalipse 22:15 que os cães ficarão de fora. Cães aqui não é o animal, mas uma referência baseado em Filipenses capítulo 3, versículo 2. Os cães significam os falsos mestres, os falsos obreiros, aqueles homens que pregavam o evangelho, não o evangelho, mas um evangelho distorcido, o outro evangelho, como diz Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6. Eles estarão diante também do trono branco. Agora, interessante é a abertura dos tronos. Noélito, seja bem-vindo, meu querido, um mestre aí na área, Deus abençoe. Abriram-se os livros, plural, os livros que é das obras. Portanto, tudo que fazemos está sendo escrito, e se não há um arrependimento, uma conversão, morrer nos seus pecados, essa pessoa vai ter que responder ou será julgado pelo que está escrito nos livros que serão abertos no dia do juízo final. Portanto, todos os segredos, os pecados escondidos, aqueles que não foram descobertos aqui na terra, o santo juiz há de revelar até o segredo dos homens, diz a Bíblia Sagrada. Portanto, a pessoa diz, eu vou fazer isso, ninguém vai descobrir, minha esposa não vai descobrir, o pastor não vai descobrir, e eu vou continuar fazendo. Morre nos seus delitos e acaba pagando com esse erro que é esconder, ocultar o pecado e morrer nesse delito. Então Deus vai abrir os livros e cada um será julgado de acordo com o que fez. Lembrando que Deus é um santo juiz, Jesus é um santo juiz, e ele vai julgar com retidão, vai julgar com justiça, diferente do julgamento aqui na terra, aonde o juiz pode receber um suborno e acabar deixando passar algumas atrocidades, negligenciando a lei. Mas naquele dia não haverá misericórdia. Hoje Jesus é um advogado, como está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo de número 1, diz que Jesus é o advogado. Mas naquele grande dia, Jesus será o juiz, um juiz que vai julgar com justiça e com retidão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7 que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em seu nome eu preguei, em seu nome eu orei, e em seu nome eu expulsei demônios. Mas o santo juiz
dirá abertamente naquele grande dia: apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Será um momento de decepção, aquela pessoa vai cair em si e ver o quanto mal ela fez, pensando que estava bem, fazendo o bem. E vale lembrar que a igreja, a noiva do Cordeiro, não participará do juízo final. A igreja passará pelo tribunal de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, não para perder a sua alma, como eu já falei, mas para a perda ou ganho do galardão. O juízo final será o acerto de conta. Todos os pecadores, desde Adão até a presente era, que não se converteram, serão ressuscitados, é a segunda ressurreição, para o acerto de conta. A Bíblia diz que o inferno e o mar deram os seus mortos, todos terão que devolver para serem também julgados segundo as suas obras. Vale a pena aqui ressaltar a importância de viver uma vida reta diante de Deus, para não passar pelo juízo final. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus não te dê força para você não passar por esse santo tribunal que é o juízo final. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros, os fornicadores, todos esses pecados que Deus odeia, que Deus abomina, serão lançados no lago de fogo. Por isso, vale a pena ser fiel, vale a pena viver uma vida em retidão na presença do Senhor, abandonar o pecado, santificar a sua alma, o seu corpo, o seu espírito, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23 ou 24, se não me falha a memória. O apóstolo Paulo diz que devemos nos santificar corpo, alma e espírito. Uma coisa certa, Jesus está voltando e precisamos estar preparados para subirmos com Ele no grande evento, para não passar pelo juízo final. Que Deus abençoe, tenha um excelente dia debaixo da proteção do Senhor. Fica na paz, Deus abençoe.